Bom, pessoal, para quem não me conhece, para quem chegou agora, eu sou a Cristina, sou professora aqui de Artes Visuais da UFSM, e a gente está, então, entrando na segunda sessão, né, do dia de hoje. Começamos às 15 horas, com a fala da Sandrine Dorrelian, que foi mediada pelo Paul, que é um amigo, um colaborador em vários projetos, né? O Paul vai estar com a gente na comissão editorial e no comitê científico do livro, né, que a gente vai fazer. Nessa sessão agora a gente vai escutar dois projetos, processos, né, uma pesquisadora, a Carla, que está aqui com a gente, Carla Pizzuti Savian, que é daqui da FSM, a gente não se conhece pessoalmente ainda, eu conheci o trabalho da Carla pelo Instagram, né, a gente pode criticar as Big Techs, a gente tem que criticar, mas alguma coisa elas nos mandam, assim, tipo, olha lá, seguindo os conteúdos do pessoal da GEL aqui da FSM. E estou muito feliz de receber aqui Translab Urb, né, o Léo e a Isa, que vão conversar com a gente e vão nos contar um pouco dos seus processos, projetos coletivos. Então, a gente teve uma fala inicial mais situada a partir de processos artísticos, né, agora a gente vai abrir um pouco, assim, radicalizando o caráter interdisciplinar, como eu tenho repetido em alguns momentos aqui no nosso encontro, dialogando com pessoas de outras áreas, de áreas afins, né, que realizam práticas que nos ensinam, a nós das artes, e que também nos desbordam, né, que fazem que a gente perceba que as coisas não estão tão fechadas assim, que é possível dialogar e aprender juntos. Eu quero aproveitar o momento para agradecer, sou eu com a Carinha aqui, quero agradecer essa equipe maravilhosa das pessoas que estão aqui junto no evento, né, Ana, Stephanie, Onixi, Diego, Max, estão segurando junto esse espaço. É um evento feito completamente sem recursos, né? A gente está aqui com os nossos próprios computadores, desejando que para o ano que vem a gente consiga mais recursos, né? Então, acho que posso ler rapidinho as biografias, e aí eu já passo a palavra para os nossos convidados. Não sei se eu esqueci de algo, não, mas a gente agora está em português, mas não quer dizer que pelo fato de estar falando português, a gente está se entendendo completamente. Então, se alguma coisa não ficar entendida, também é para levantar a mão e dizer, e aí, o que é isso? Bom, a Carla é geógrafa, licenciada e mestre em geografia aqui pela UFSM, doutoranda em geografia pela UFPEL e é professora substituta de geografia do IFSU Campus Pelotas. Por isso que ela não está aqui com a gente queria que ela estivesse assim, dando uma oficina. Defende uma geografia plural e uma articulação entre geografia, arte e linguagens na pesquisa e na educação. A gente não combinou a ordem. Vamos fazer assim, com emoção, eu vou ler a biografia do Translab Urb, e aí vocês vão pensando aí quem quer falar primeiro, tá? Translab é um coletivo autônomo que desenvolve projetos de experimentação e prática em inovação social urbana em 4 eixos: cocriação e participação, pedagogia urbana, ativação urbana e regeneração urbana. Um grupo heterogêneo e transdisciplinar dedicado aos processos de urbanismo baseados em tecnologias sociais, recursos tecnológicos e na conexão entre arte e ativismo. Usa abordagens de desenho, de processos cívicos, urbanismo tático, urbanismo hacker, placemaking, sociologia, psicologia, cartografias e mapeamento. Então, agradeço muito a vocês, nossos palestrantes dessa sessão, que vai durar até umas 6h15. Tá? Quem quer falar primeiro? Carla, tu quer ir? Eu posso falar primeiro, porque eu tenho uma aula às 7 horas. Então eu tenho que sair correndo. Fica perfeito para nós também. Tá, vocês me escutam bem? A prof. Cristina travou para mim agora. Tava ouvindo ela perfeito, mas a imagem dela travou para mim também. Tá. Mas o resto das Sim, pessoas não. escuta bem. Perfeito. Eu vou compartilhar e aí começo a falar. Acho que a apresentação da prof. Cristina já me situa um pouco nesse contexto. Como ela falou, eu recém me mudei de Santa Maria. Então, o convite chegou quando eu estava fazendo essa mudança para Pelotas. E aí, por isso que não foi possível fazer presencial, né? Mas eu agradeço muito o convite, estar aqui nesse momento e falar sobre essas articulações entre duas
duas ciências, né, duas práticas de pesquisa que às vezes a gente acha que está tão distante, mas é possível fazer algumas relações. Eu só vou colocar aqui em tela cheia, que a minha internet está bem louca. Bom, eu vou tentar conversar um pouco com o tema que o simpósio ou o curso de extensão está trabalhando, né? E aí, logo no título aparece algo que me chamou bastante atenção, que fala assim, formas de trabalhar em comum. E eu acho que isso é bem importante para a minha trajetória. Agora, nessa transição para a UFPEL, para Pelotas, e também na minha inserção no mundo da educação no sentido prático, né? Começo a dar aula e algumas coisas vão aparecendo também na nossa cabeça. E eu acho que cartografias participativas, criativas, enfim, que eu dei esse nome, no meu contexto, elas vêm muito nessa ideia de trabalhar em comum. Há muito tempo eu venho fazendo parte de diferentes grupos de pesquisa e eles, obviamente, vão influenciar nas propostas que eu tenho empreitado agora e me constituir enquanto pesquisadora, né? Essas diferentes áreas que eu perpassei dentro da geografia, elas vão me constituir enquanto uma pesquisadora com esse olhar para o espaço relacional, para as relações, para pensar a geografia de uma forma relacional. E aí eu já vou passar para esse outro slide aqui, porque eu começo a pensar o que eu ia falar e eu me pergunto, assim, o que me trouxe aqui, mas também o que nos trouxe aqui. Porque eu costumo, a maioria das coisas que eu vou falar durante a minha fala, elas vão ser muito no plural, porque são coisas que eu não desenvolvi sozinha, elas vêm numa prática de pesquisa que é muito coletiva, no contexto da UFCM e agora dessa transição para a UFPEL. São várias pessoas que vão ser importantes, mas no contexto de pesquisa sobre cartografia, tudo que eu vou dividir com vocês foi pensado, refletido muito em conjunto com a professora Natália, que eu acho que está acompanhando vocês, professora Natália Batista. Então, é muito sobre o que nos trouxe até pensar uma articulação, geografia, linguagens, arte, espacialidades. Eu não vou me estender muito, mas eu tenho um caminho que começa na geografia cultural falando sobre gênero e sexualidade. E eu sempre digo que é esse início na pesquisa sobre gênero e sexualidade que vai ampliar a minha visão para pensar todo o resto. Então, eu começo depois a pesquisar geografia urbana e depois cartografia, mas a minha visão enquanto pesquisadora, ela vem de uma vertente que é da geografia cultural, preocupada com essas relações espaciais, com as subjetividades no espaço e principalmente na cidade. Mas, bom, então começo na geografia cultural, vou para a geografia urbana. A professora Natália, há muito tempo, pesquisa a cartografia enquanto linguagem, e é aí que as coisas vão começar a se emaranhar, eu digo assim. E de fundo vem sempre a educação geográfica, que é uma linha de pesquisa que o grupo de pesquisa do Lépigo tem muito forte, né? E aí eu começo trazendo para vocês que a cartografia hoje, na geografia, ela tem uma estética utilitária. A professora Gisele Girardi, que a gente é muito fã, dá esse nome, né? Ela fala que a cartografia, dentro da geografia atual, por questões históricas da ciência, ela vai sempre se afastando da arte cada vez mais. E aí algumas definições da Associação Cartográfica Internacional vão deixar isso bem claro. Porque no início, uma das definições mais antigas vai sempre relacionar ciência, arte e técnica. Livros de cartografia, das mais técnicas possíveis, vai vir com uma definição. Cartografia é ciência, arte e técnica. É algo que, inclusive, é reproduzido em várias pesquisas da cartografia mais técnica possível. Aí, no início, eles falam cartografia é arte, ciência e técnica, mas a arte ela nunca mais vai aparecer nas práticas cartográficas desenvolvidas. E aí, com o tempo, as definições elas vão tirando a arte, né? Primeiro é ciência, arte e técnica. Depois, ciência, arte e tecnologia. Até que chega numa definição de concepção, produção, disseminação e estudos de mapas. Aí a arte sai totalmente e esse caráter utilitário vai ficar mais evidente. Aqui eu coloco um termo que eu e a professora Natália, a gente fala cartografia de clique. Por quê? Porque a cartografia na geografia, ela virou cartografia de SIG, sabe? Mapeamento de risco, que é extremamente necessário e tem um objetivo prático muito relevante, mas ela meio que acaba sendo resumida a isso. E agora não tem mais uma reflexão teórica sobre a cartografia. Agora, o que a cartografia é seguir um manual no SIG. Primeiro tu aperta em tal lugar, depois tu aperta em tal lugar e tu vai representar um rio da cor azul.
Então, a cartografia ela acaba sendo muito limitada na geografia da UFSM, mas na geografia como um todo, a essa cartografia técnica. Aí aqui eu trago um texto que eu acho que foi um dos textos que porque eu me incluo, tá bom? Nessa reprodutibilidade técnica, me incluo enquanto geógrafa, porque quando se forma em geografia, é essa cartografia que te é ensinada. Então, eu me incluo. Eu estou no início de uma desconstrução. E esse foi um dos textos principais que foi sugerido pela professora Gisele Girardi na minha qualificação da dissertação. E aí eu vou ler e fico completamente desconcertada. Porque aí ele vai dizer que, ele inclusive tira o que a gente chama de geógrafos, geógrafas, cartógrafos e cartógrafos, de um pedestal de detentores do conhecimento cartográfico, né? Ele vai dizer que a cartografia limitada a geógrafos, limitada a cartógrafos, ela morreu. Por quê? Porque o mapeamento, enquanto uma necessidade expressiva, vai acontecer em diferentes grupos para diferentes funções, diferentes objetivos. E essa pluralidade de possibilidades que foi sendo deixada de lado na geografia, né? E aí eu e a professora Natália escrevemos um texto mais recente, bem recente, que se chama Que cartografias nós, geógrafas, estamos reproduzindo? Porque a partir desse contato com a cartografia crítica, com as discussões reflexivas sobre cartografia, a gente percebe que, inclusive nós, geógrafas, estávamos reproduzindo sempre essa cartografia técnica, não afastada da arte. E aí a gente vai começar a pensar o que a gente pode fazer de dentro da geografia enquanto geógrafas e geógrafos. E aí aqui eu vou dizer uma coisa que a gente sempre fala assim, nossa, a gente olha os trabalhos do pessoal da arte, o pessoal da comunicação, e a gente fica... Eles sabem muito mais de cartografia do que a gente fica meio assim, meu Deus, quanto tempo eu perdi reproduzindo aquela cartografia técnica sem reflexão teórica, sabe? E aí, alguns trabalhos mais famosos, que também vão ser indicados pela professora Gisele para mim dar uma olhada, vai ser o trabalho dos iconoclastistas, né? Uma dupla de artistas visuais, que vai fazer um processo de mapeamento político. E aí, nisso eu também chego no livro This is Not an Atlas, que é Isso Não é um Atlas, vai questionar a ideia de que a cartografia e o mapa representam uma realidade, uma verdade, algo inquestionável, que é o que é muito usado na geografia. A professora Santa, ela, que orienta bastante trabalho na comunicação, em cartografia, ela vai chamar isso de metáfora do espelho. O mapa hegemônico e tradicional, ele vai ser visto como uma representação da verdade, como se aquele papel, que por si só já é uma redução, representasse algo que não é questionável, é matemático, é preciso, é extremamente correto. E aí isso vai acabar sendo muito reproduzido e travando a geografia de avançar para uma discussão da cartografia que represente um espaço relacional. Só que é muito doido, porque a discussão do espaço dentro da geografia avançou. Ninguém mais vê espaço só como materialidade das coisas, mesmo dentro da geografia, mesmo dentro da geografia física, assim. O espaço não é mais visto dessa forma. Mas a cartografia não avançou. Então, as discussões teóricas na geografia, né? As discussões teóricas vão avançando, vão falando que o espaço envolve outras questões, envolve saberes, cuidado, conflitos, mas na representação geográfica, ainda assim, ele vai ser limitado àquilo que é visto, àquilo que é material. E, tá passando um barulheiro aqui. Mas o caráter expressivo da cartografia, ele vai ser experimentado fora da geografia, principalmente nas artes, na comunicação como um todo, e o espaço como movimento vai ser retomado. Por quê? Eu acredito que isso acontece porque a reflexibilidade teórica acontece junto com a reflexão sobre a representação. É diferente na geografia. A geografia existe uma separação. Cartografia técnica representa o espaço verdadeiro. Geografia reflete sobre os fenômenos. Tem essa divisão que acaba atrasando muito a geografia, né? Aqui eu coloco 2 exemplos de cartografias do iconoclastistas para dizer que nessas cartografias o corpo ele vai aparecer atravessado por processos espaciais. E aí tem um termo chamado corpo-território, que é extremamente relevante, e que aí, como eu falei para vocês, algumas discussões estão avançando fora da geografia e outras... mas, na verdade, elas existem aqui dentro, porém são negligenciadas, ou muitas vezes invisibilizadas. Tem toda uma área da geografia que pesquisa gênero e sexualidades, e
discute o corpo-território, discute o corpo como espaço, como território, como afetado por processos espaciais e como parte do território também. Só que, muitas vezes, eles são encaixados numa caixa de que isso aqui não é geografia. Isso aqui é sociologia, é filosofia, é outra coisa. Mas, dentro da geografia, também existem pesquisadores que quebram com essa narrativa e que eu acho que é meio que por eles que a gente consegue começar a fazer algumas articulações, pensar as espacialidades, pensar a representação da geografia e tentar desconstruir essa ideia da neutralidade. Eu não sei quanto tempo já deu, eu falo muito, então eu vou tentar ser um pouco objetivo. Mas eu já chego para falar sobre o que a gente chamou de práticas e experimentações de dentro. Por quê? Porque a gente consegue acessar muitas práticas e experimentações cartográficas fora da geografia. E a gente pensa que talvez o movimento seja, finalmente, abraçar a ideia de trazer isso a partir de dentro, a partir da pesquisa geográfica. E aí eu vou mostrar 3 exemplos de uma forma mais breve possível. Ó, aqui ficou um erro, mas enfim. Quando eu falo lá no título, cartografias criativas e participativas, eu tenho algumas referências. O livro referência para pensar cartografias criativas é da Juliana Rocha Franco, que não vai chocar ninguém, não é da geografia. Fez mestrado, doutorado na comunicação e vai falar um pouco, principalmente atrelado às geotecnologias, às produções a partir da mídia. E aí são bem relevantes. E aqui eu coloquei a minha dissertação porque nela a gente faz um processo de mapeamento participativo. Então eu vou caminhar entre essas duas definições, mas elas podem levar a outros tantos nomes, né? Cartografia comunitária, cartografia colaborativa. São vários termos que vão conversando na ideia de promover cartografias em conjunto com quem reside no espaço mapeado. Essa seria a minha definição para a cartografia participativa. Embora seja algo amplo, é a ideia de produzir cartografias e mapeamentos a partir de quem vive no espaço mapeado, de quem conhece o lugar que a gente está estudando, né? E aí, na dissertação, eu retornei à minha cidade que eu nasci e cresci, que é a cidade de São Borja, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina, para desenvolver práticas de mapeamento com uma comunidade que reside muito próxima do Rio Uruguai e é afetada por processos de inundação recorrente a cada 1 ano e meio. Então, tem essa relação com um rio muito forte. E toda a minha metodologia ela foi desenvolvida na comunidade. Então, meio que eu não propus anteriormente. As coisas foram acontecendo. Eu fui lá, perguntei o que a gente ia representar e foi inserindo, construindo a metodologia junto para depois aplicar. E a minha ideia era entender as desigualdades socioespaciais. Essa é uma área muito tradicional na geografia. E, tradicionalmente, ela é totalmente separada da cartografia, porque ela vem de uma renovação na geografia que associou a cartografia à representação do Estado, à opressão, e meio que parou por ali. Então, teve uma discussão urbana bem significativa para pensar as desigualdades, mas a cartografia foi excluída dessa festa, digamos. Ela não foi convidada para essa renovação geográfica. E a minha ideia era justamente, desde o início, pesquisar a desigualdade socioespacial, só que com cartografia. E aí as coisas já começam a ficar difícil aqui. Porque, por exemplo, eu não conseguia achar ninguém para ser minha banca. Que a gente sempre pensava, a gente vai pegar alguém da geografia urbana e a pessoa vai, né? Nossa, como assim a cartografia está sendo usada? Você vai pegar alguém da cartografia, mas talvez a cartografia não seja técnico o suficiente. E aí começo a buscar outras pessoas em outras áreas, porque eu vejo que eu preciso de uma outra relação um pouco mais interdisciplinar. E, bom, esse aqui é um dos mapas finais, mas a principal conclusão da minha dissertação foi que o que era relevante para a comunidade era o processo de mapeamento, e não o produto. E aí, a outra coisa também bem diferente na geografia, que geralmente o resultado é o mapa. Mas eu percebi que meu resultado não era o mapa, meu resultado era o processo de construir o mapa. E aí, só que aí eu já estou mais para o final do mestrado, eu já tinha aplicado, e aí eu começo a questionar tudo que eu já tinha feito, sabe? A crise do momento teórico, e daí eu já tinha escrito muita coisa, e eu meio que sento e eu reescrevo todo o referencial teórico, eu reescrevo, sim, praticamente tudo, partindo para uma base mais da cartografia crítica. Então, eu mesmo tenho críticas ao meu trabalho, mas foi ali que as coisas foram acontecendo para me aproximar dessa reflexão sobre questionamento da própria geografia que eu mesma estava fazendo.
Então, por isso que tem aquele termo, né? Que cartografias nós, geógrafas, estamos reproduzindo. Porque eu percebo no meu caminho que eu também estava fazendo isso. E aí, aqui eu tenho um outro exemplo, que também vai estar um pouco associado com a dissertação, mas vai estar associado com uma disciplina que depois de todo esse caos de perceber que eu precisava de outro caminho no meio do caminho, a professora Natália, me acompanhando em todo esse processo, ela ofertou uma disciplina chamada Cartografias Criativas no programa de pós-graduação de Geografia, e meio que foi uma experimentação. A disciplina veio para a gente parar naquele momento da semana, ler sobre isso, refletir sobre isso, e, inclusive, retomar coisas que a professora Natália já vinha trabalhando desde a dissertação e tese dela, e que tinham ficado um pouco adormecidas. E aí eu vou escrever um prólogo da minha dissertação para contar todo esse processo, essa mudança de perspectiva e todo esse movimento que tinha acontecido. E aí eu quero falar nesse prólogo quem é a Carla de São Borja, que retorna essa cidade para estudar e que repensa a cartografia. Essa era a minha ideia. E aí, nisso, a dissertação em si já estava pronta e eu vou refletir sobre o que eu tinha feito. E aí eu chego nos trabalhos da professora Karina Del Ponte, que estudou associação, né, cartografia escolar e arte contemporânea, a partir de bordados. E aí eu vou refletindo, sabe? O que eu vou colocar nesse prólogo? E eu começo a lembrar que eu sou uma pessoa que cresceu em São Borja e morou em praticamente todos os bairros de lá. Porque a minha família morava sempre de aluguel, em vários espaços. E aí eu começo a relembrar a minha infância, quais eram as casas que eu morei, quais eram os lugares que eu frequentei. E eu decido procurar no Google Earth as fotos das casas que eu morei. E aí eu começo a ver as imagens históricas para tentar ver o ano que eu morei e como a casa era, sabe? Assim, na infância e no momento da adolescência. E aí aconteceu uma coisa muito louca, que eu fui ver uma casa que foi muito importante para mim na infância, lá na cidade, que era a casa de uma tia-avó. E eu não tenho nenhuma foto dessa tia-avó, porque as coisas foram se perdendo nas mudanças. E aí, quando eu chego nas imagens históricas, tem uma foto da casa que tá ela na porta. E daí eu fico, meu Deus, que doideira. Que doideira. Eu começo a pensar, a própria geotecnologia da Big Tech me deu um negócio de memória e espaço relacional, e eu fico, assim, achei muito foda e fiquei dias pensando sobre isso, em como aquilo que é, de certa forma, associado à cartografia tradicional e hegemônica, também pode me trazer outras experimentações, também pode ser palco de outras pesquisas e de, inclusive, questionamentos sobre isso. E aí surge o meu momento de fazer alguns bordados, tanto esse quanto outros, representando essa desconstrução da cartografia dentro da geografia. E aí eu consigo inserir, inclusive, na dissertação, antes de entregar, algumas dessas produções cartográficas a partir de bordado, mostrando como eu fui inserindo a cartografia crítica naquelas discussões. E aí, agora, no momento atual, as discussões e os caminhos, eles vão se abrindo a partir disso, né? De uma aproximação da arte contemporânea numa perspectiva de abordar algumas informações. É meio que esse é o caminho que eu encontro agora, momento atual, digamos. Tudo culpa das imagens históricas do Google Earth. E aí, aqui eu chego, como eu falei, a professora Natália constituiu aquela disciplina, Cartografias Criativas. A gente teve vários momentos de leitura, de reflexão, e aí a gente vai partir para a prática, para as experimentações de dentro. A gente fez vários mapas participativos e colaborativos dentro da disciplina, inclusive no prédio de Ciências Exatas da IO, que é onde fica a geografia, né, da UFCM, a gente foi lá e todo mundo que cruzava inseria informações em alguns mapas. Fizemos várias experimentações, mas eu elenquei uma para apresentar para vocês, que é essa aqui. É um mapa coletivo, então todas as pessoas que estavam na disciplina, eu acho que eram umas 7, participaram da produção dela. A ideia era representar a partir de colagens, informações espaciais vividas no prédio 17, que era o prédio onde a gente tem aula, onde fica o laboratório de pesquisa, e onde todas essas discussões e questionamentos estavam surgindo. E aí era uma disciplina que tinha várias pessoas de várias áreas, assim, não eram só pesquisadoras da cartografia. 99% mulheres e um homem participando da disciplina. E aí a gente parte para representar, a partir de colagens, as nossas vivências, de nossa subjetividade naquele prédio especificamente. E aí começa a acontecer várias sessões, a gente parte para a literatura, então vai citar alguns livros literários que representavam esses sentimentos, mas também uma representação tridimensional e
a ideia de misturar várias possibilidades, colagem, desenho, textos, e a gente chega nessa representação com alguns questionamentos sobre a pós-graduação, inclusive sobre a cartografia dentro da geografia. Esse aqui, por exemplo, é uma representaçãozinha do texto, né? Cartografia está morta. E aí a gente expõe e todo mundo fica assim, como assim? Ninguém entende. Então a gente meio que comprova de que essa discussão não estava sendo feita ali no contexto do prédio 17. E enfim, são um momento que a gente chega agora de perceber que a partir da arte a gente consegue, inclusive, questionar, apresentar esses questionamentos que a gente vem apresentando e começando a ter, né? Porque é tudo muito inicial ainda. Digamos, eu estou nesse caminho há uns 2 anos, então meio que a virada está acontecendo agora, né? E existem muitos pesquisadores que estão me dando alguns caminhos, algumas possibilidades. Agora já estou indo para o final, não sei quanto tempo eu falei. E aí, como eu falei para vocês, eu me torno professora e caio na sala de aula depois do mestrado. Até aqui eu não tinha práticas enquanto professora. E aí eu percebo que talvez a escola, e isso a Natália sempre falou, né? A Natália não percebeu isso agora, mas talvez a escola seja o espaço em potencial para a gente finalmente fazer essa relação arte, espacialidade e questionar a cartografia técnica. E aí tem um autor, geógrafo, que ele diz, né, que teve uma separação entre cartografia e geografia. A cartografia ficou com a forma, representação a partir de símbolo, escala, projeções, e a geografia ficou com conteúdo. A geografia que reflete, que se questiona sobre o espaço, não é a cartografia. Então, tem uma separação que é muito maior do que apenas a separação cartografia e arte. É uma separação dentro da geografia que separa a cartografia para algo extremamente técnico. E aí, eu acho que realmente a escola pode ser um espaço para a gente apresentar outras possibilidades cartográficas, para a gente experimentar e avançar nessas discussões sobre cartografias criativas e participativas. E aí, caminhando, né? Agora, quando eu fiz o mestrado lá, esse aqui é uma das representações, né, que a gente fez depois do mapeamento participativo, que era tentar elencar algumas coisas que mais me chamaram a atenção. E uma delas foi a própria relação da população com o rio e com os processos de inundação. E aí tiveram algumas narrativas do pessoal que estava mapeando, que eles contavam suas histórias, né? E aí falavam, eu nasci, me criei na beira do rio. Aí eles contam, a cada processo de inundação, meu pai colocava uma barraca na rua, tapando suas coisas, né? E ia subindo essas coisas conforme a água subia. Então, são algumas coisas que foram me tocando muito e dando novos questionamentos durante o processo de dissertação. E que vai abrir as perguntas para mim vir para fazer um doutorado e tentar responder algumas coisas que ficaram muito em aberto. E aí, a minha proposta é, hoje, tentar relacionar literatura de testemunho. Por quê? Porque no LEP, no grupo da pesquisa, também tem uma vertente que pesquisa literatura, então é algo que a gente está se aproximando das linguagens. E a ideia é construir relatos de testemunho cartográficos sobre os processos de inundação. Então, a ideia é ouvir a comunidade a partir dos seus testemunhos, como pessoas que cresceram vivenciando o processo de inundação, e representar esse testemunho, em vez de a partir da escrita, como é comumente feito na literatura de testemunho, representar isso e essas memórias e essa relação com o espaço afetado a partir de mapas do cotidiano. E aí, outras possibilidades é essa aproximação entre cartografia e arte contemporânea a partir de oficinas de bordado, processo de bordado. Essas são as ideias que eu estou tendo. Eu entrei no doutorado agora, então as coisas... Olha, se for igual ao mestrado, vai vir muitos processos de modificações, alterações, que vão partir desse momento, né? Esse aqui é o momento inicial para novas coisas que estão por vir. E aí, aqui eu deixo só uma citação da professora Gisele, que ela fala assim, o mundo contemporâneo nos apresenta uma grande diversidade de práticas e produtos cartográficos, criadas e apropriadas por cartógrafos e não cartógrafos, artistas e não artistas. É um mundo de possíveis. E eu acho que eu me encontro agora nesse emaranhado de possibilidades que eu percebo a partir da relação espacialidade, arte e linguagens, e da própria cartografia como linguagem, né? E é isso, pessoal. Muito obrigada. Aqui minhas referências, depois, caso alguém queira olhar, né? Tem vários textos da professora Gisele, que eu acho que é uma das principais autoras, assim, que me motivaram muito nesse processo. Tenho a professora Dora Massi, que é uma autora da geografia que conversa muito com as discussões sobre essa espacialidade e esse espaço relacional. E a professora Karina,
professora Karina de Curitiba, que faz esse processo da aproximação com a cartografia contemporânea. Muito obrigada, fico disponível aí para conversar, ouvir os colegas também e discutir um pouquinho no final. Espero não ter passado muito tempo. Tá bem, maravilha. Nossa, maravilha. A gente está aqui, assim, comentando, chocadas e felizes com a tua apresentação. Muita coisa para a gente comentar. Eu vou passar direto para o Translab Urb, tá? Eu sou uma criança de São Borja, né? Depois eu partilho essa. Eu quero estar no... Sério? Mentira? Não, eu, qualquer lugar que eu vou, enquanto São Borgense, hein? Me chamou muita atenção, porque por isso também, né? Eu já sabia, né, no mestrado. Não. Sério, não acreditei, fiquei chocada agora também. Bom, a gente já toca, já vamos tocando. Então tá. Primeiro, obrigado pela apresentação, hein, Carla? Muito massa, inspirando todo mundo que está aqui. E bem rapidinho também agradecer ao vivo pelo convite. Né, a gente fica muito feliz aqui, eu e minha colega a Isa. E, bom, vamos iniciar. Isa já quer compartilhar aí, a gente já vai ligar o timer. Só vou abrir aqui o microfone. Tá aparecendo a apresentação? Agora apareceu. Tá. Bom, vou iniciar qualquer coisa. Avisem parciais ali, só para a gente não se passar. Parece que todo mundo que gosta dos temas tem essa questão de adorar falar, né? Mas, bom, então vamos lá, gente. Eu sou o Leonardo, né? Estou aqui com a minha colega Isadora, nós estamos representando o coletivo Translab Urb. A gente tem essa base em Porto Alegre, mas a gente vem atuando já desde meados de 2012, né? Dentro dessa figura do coletivo, né? Porque a gente entendeu em determinado momento dessa atuação profissional, mas que tem uma raiz muito forte no ativismo, que uma figura de um CNPJ mais tradicional, né, da área que a gente vem mais atuando, da arquitetura e urbanismo, ele não tinha essa penetração, principalmente na base da sociedade, né, onde a gente queria ajudar, né, porque, enfim, historicamente é afastado mesmo, aí não se criou laços de confiança. Então, essa figura do coletivo, ela consegue navegar e construir suas próprias pontes. Pode passar, Isa? Bom, bem rápido, assim, o Translab Urb, que nasce dessa... Eu falei, né, meados de 2012, assim, a gente consolidando, mas a gente vem anterior ali de uma raiz dos laboratórios cidadãos, então, a partir de alguma experiência desses arranjos intertransdisciplinares, né, de equipamentos públicos ou com lugares físicos, ou às vezes só na rede, mas que tratam da produção de soluções para a vida cotidiana, né, a gente começa a se consolidar assim, e é uma rede internacional dos Living Labs, enfim, sempre teve esse movimento, né, os laboratórios cidadãos. Nós começamos a desenhar nossa própria atuação em 4 eixos: processos que são de cocriação e participação, pedagogia urbana, ativação urbana e a regeneração urbana. E neles a gente distribui os projetos / processos que a gente se aventura, assim, prestando serviços para comunidades, para movimentos, fazendo aquela pouco da coxa de retalho que eu acredito que muitos colegas aqui fazem também, de olho num edital, de olho numa liderança comunitária que vai buscar algum recurso, enfim, a gente tenta chegar nesse novo lugar, entre aspas, novo, porque já tem uma trajetória, que é pegar conhecimento técnico e não se colocar como definidor, mas assim como produzir essa mediação, né, e colocando as pessoas no foco ali da tomada de decisão. Pode passar isso. Mas eu ia dizer, e boa tarde, só para complementar, porque esses trabalhos que a gente vem fazendo, né, não são esses, vamos dizer, que a gente,
consumidores do nosso serviço, né? Eles também são privados em alguns momentos, em instituições públicas, né? Tanto como prefeituras, e aí diversas outras instituições, fundações, enfim. Além dessa coisa dos editais e as próprias comunidades, quando a gente pensa em um projeto específico para algum território, buscando recursos para dar algum tipo de apoio, né? Aí, eu vou falar aqui rapidamente, né? A gente foi apresentado como o Translab Urb, a gente teve uma formação maior há um tempo atrás, a gente está na nossa... Aí a gente também vai fazendo várias experimentações durante o nosso tempo de existência, e a gente está numa configuração agora menor, e colaborando aí agora de outras formas, com parcerias por meio de projetos. Eu e o Leonardo, a gente tem... Nós dois somos arquitetos urbanistas de formação, com especialidades que se combinam, né? Então, e a gente também atua paralelamente com outros projetos do Translab Urb, né? O Leonardo também atua na Secretaria Nacional das Periferias, eu atuo com pesquisa, enfim, relacionada à resiliência climática, e, resumidamente, sobre nós dois, é isso. Pode seguir, velho. Bom, dentro dessa coxa de retalhos aí de atuação, né, a gente bebe muito também numa coisa bem importante compartilhar com vocês, que é os aprendizados que a gente teve ao longo dessa caminhada, né, com diferentes colegas de diferentes áreas, que é muito da cultura hacker, né? Como a gente ter essa lógica de entender um sistema para poder encontrar essas rachaduras e tentar, né, a partir dessa compreensão de um sistema, buscar essas mudanças possíveis, esses caminhos. E dentro dessa lógica de subverter assim os guarda-chuvas de atuação teórica e técnica mais tradicionais, conservadoras, que a gente sabe que tem nas diferentes disciplinas, uma que a gente veio trazer é que, por exemplo, para atuar na produção de cidade, historicamente, né, a relação governo com técnicos era de portas fechadas, na qual tem um grupo técnico que toma as decisões, principalmente planejamento urbano, né, historicamente vem assim, quem manda, quem paga, e uns técnicos ali que justificam e propõem a execução dessas mudanças, né, principalmente falando dessa questão do planejamento. E aí nós, entendendo que tinha outra forma de fazer, encontrando nossos pares nessas redes internacionais que a gente faz parte, teve essa visão radical, entre muitas aspas, né? Infelizmente ela é radical, mas não deveria, que é a questão do planejamento, ou do pensar a produção do espaço, a produção de cidade, entendendo as pessoas como especialistas da cidade. Então, muita convergência com o que a Carla trouxe ali para nós, ali com a experiência das pessoas que viviam na pele a questão ali das inundações e tal, isso em todas as realidades. Então, tem isso, a gente tratar de se colocar nesse local, de conciliar esse saber, né, do pertencimento com onde entra a técnica, como ela faz o bom uso desses dados, né? Na verdade, são tipos de dados. E aí, bem rápido, a gente tem na tela algumas dessas... seria assim, um embasamento filosófico, teórico, que toca os nossos projetos. Então, bem rápido, a gente vem dessa lógica de entender que a tomada de decisão tem essa cultura histórica da centralização, né, sociedades centralizadas. Alguns primeiros movimentos de inovação vêm para descentralização, que aí tem esses pequenos nós, assim, e como que eles se amarram em rede. E o que a gente busca nessa utopia de construção de sociedade é essa lógica distribuída. Ou seja, de alguma maneira, também fazendo paralelo com o que a Carla trouxe, é mais importante que qualquer projeto, os processos, e que esses processos nos ajudem a romper com lógicas, vamos lá, patriarcal, hierárquica, verticalizadas. Então, algumas coisas que nos movem e dá esse nome da inovação social é
tratar um pouco do que tem de conhecimento das disciplinas que tratam do bem comum, do pós-capitalismo, de participação, de transparência, de plurinacionalidade, feminismo, tecnopolítica, municipalismo, sustentabilidade, cultura aberta. E são alguns dos... A gente joga assim, sempre para instigar, né? E depois das trocas a gente pode ver o que a gente pode compartilhar de produção prática ou mesmo bibliografias que alimentam essas filosofias e, né, até éticas de trabalho. Não sei se tu quer tocar isso, Isa, ou eu vou falando. Pode ser. Bom, né, seguindo aí no raciocínio, a gente sempre... A premissa, né, é que a gente sempre tenha um processo nos projetos que a gente se envolve, né, nos trabalhos que a gente se envolve. E aí a gente tem trabalhos que a gente faz todo o processo participativo e chega num desenho de espaço público, ou apenas o processo, né, participativo. Aí a gente trouxe como exemplo, depois a gente também, eu passo o link, a gente tem até um resumo mostrando um pouco essas definições que convergem com o nosso trabalho, mas da escada da participação, entendendo que, assim como foi exemplificado, né, essa maneira como são decididas as coisas, né, nas cidades. Algumas têm, não existe nenhuma participação, tem algum nível assim de consulta, que a maior parte dos que a gente vê hoje em dia é um tipo de consulta, não chega a ser aqui, né, na realidade brasileira, uma participação que tenha um envolvimento maior, né, que o cidadão tenha um poder de decisão maior. E aí a gente traz isso como um exemplo de como que, né, tem essas diferentes perspectivas, escalas, né, por isso a escada da participação, né. E aí depois dá para se aprofundar mais, tem uma tradução desse artigo. Seguindo nisso, que a gente mostrou aqui no outro slide, né, esses projetos todos que a gente se envolve, a gente tenta envolver diferentes setores da sociedade, que aqui está exemplificado pela hélice, que mostra, então, esses 4 setores: academia, sociedade civil, setor privado e administração pública, inseridos no território, no caso a gente chama aqui de natureza, né? Entendendo essa relação aí de respeito com a natureza, uma postura mais ética, né, em relação a isso. Pensando que a gente estamos inseridos no território, né? Essa é a hélice quíntupla. Então, a gente pensou todos os trabalhos localizando esses atores diversos, né? Pensando nisso, né, a gente tem em todos os projetos, e aí vocês podem ver no nosso site depois, a gente tem uma metodologia guarda-chuva que contempla tudo isso que a gente está falando e um pouco mais de coisas que a gente não falou, mas esse guarda-chuva de metodologia participativa que vai guiar, então, várias outras metas que a gente vem trabalhando, vem criando, desenvolvendo, né? E combinando com outras ferramentas, inclusive cartografias, né? Que aí é a cocriação de diretrizes para territórios de interesse público, que é uma metodologia que a gente utiliza, que ela está sempre sendo adaptada a cada contexto, né? E vendo quais são... É uma caixa de ferramentas mesmo, que a gente vai entendendo o território que a gente está envolvido, o equipamento público que a gente está envolvido, e ver quais as ferramentas mais indicadas para fazer esse processo participativo, e daí, como um exemplo, um parque, entender qual é a vocação, o equipamento público, uma área uma estrutura aí, um complexo tombado de edificações aí, de interesse histórico e cultural,
quais as vocações, o que faz sentido, né? Fazendo essa combinação de atores e o uso de diferentes ferramentas que vão ser combinadas para, então, chegar um conjunto de diretrizes para esses locais. Quer falar sobre esse? Não, pode ir, mas Tá. tem que ir, eu acho. Bom, daí nisso, né, a gente vai sempre ajustando eles conforme a necessidade. Nesse caso, a gente fez uma adaptação, isso foi dentro de um projeto específico, é um projeto grande de laboratório cidadão, mas dentro dele, um outro microprojeto que era relacionado ao mercado público. Então, ele tem essa identificação, né, essas diferentes etapas para entrar, então, para chegar, então, numa solução de espaço de convivência, né? Nesse caso, era um GT de urbanismo tático, a gente tinha essas diferentes fases de informações para reunir, para, então, planejar ações de curto, médio e longo prazo para as intervenções, e utilizando o urbanismo tático, né, e ferramentas e também o próprio placemaking como uma ferramenta que é uma ferramenta e um movimento para fazer uma testagem nesse espaço, né? Então, dentro desses diferentes conceitos que a gente vem abordando e vem utilizando, e não é só uma definição, mas uma questão, um conceito, mas também é uma prática, né? A gente faz parte da rede Placemaking, que se trata, então, de um conceito de fazer lugares de forma colaborativa, ele de praxe é colaborativo, e ele busca transformar esses espaços públicos que tem aí identificada alguma necessidade entre as pessoas ali, os moradores, ou tá precisando de uma requalificação, é um lugar estigmatizado, enfim, são casos diversos, né? Mas transformar eles em lugares significativos, né? A partir da participação ativa da comunidade que está ali, junto com esses outros setores da sociedade, que daí vem técnicos, né? Vem gestores, setor privado, é sempre essa combinação, né? E aí ela é uma ferramenta bem rica na questão de identificar a qualidade do lugar, né? Como de transformar esse lugar. E aí, dentro dele, a gente tem o urbanismo tático. O urbanismo tático é uma outra ferramenta, como eu falei antes, aquele exemplo que a gente utilizou, de intervenções físicas, né, de rápida implementação e um custo baixo para fazer realmente testagem no espaço público, para depois isso virar um projeto permanente, né? Então, ele de praxe é para testagem, ele tem um tempo de duração, ele é participativo também, ele faz uso da inteligência coletiva, né, faz essa combinação de saberes, e aí faz uma implementação, então a partir disso sai um projeto de urbanismo tático, que ele vai durar um tempo, e vai ser, então, feita a implementação e a medição a testagem e medição do que deu certo, o que não deu certo nessa testagem. Para isso, ser o subsídio para um projeto que daí vai ter um investimento maior, né, no espaço público, como infraestrutura, né, enfim, as diversas necessidades que a gente acompanha nas cidades aí de projetos de espaço público. Pode falar isso aqui? Bom, aí agora bem rapidinho, não sei como é que a gente está de tempo, a gente quer mostrar em projetos bem rápido, exemplos pragmáticos, como que a gente faz essa utilização da inteligência coletiva. Como a gente falou, é uma tentativa nossa, com muito esforço aí, né, desde meados de 2012, de hackear esse sistema de planejamento, de tomada de decisão das cidades, né? A gente sempre marca isso.
É muito mais fácil um tomador de decisão abrir uma licitação, um concurso de projeto. Ainda assim, essas colegas técnicas podem, por legislação, elas podem fazer processos a portas fechadas. O radical aqui é usar a inteligência coletiva para ter uma influência direta nesses processos. Então, um pouco disso que a gente tenta romper. É um panorama, não são, né, morangos. A situação na atuação profissional nessas relações dessas obras de relevância, né, impacto urbano, ainda são conservadoras, né? As decisões são tomadas em portas fechadas, ou no máximo naqueles primeiros degraus da escada da participação. Faz uma audiência pública onde ninguém pode falar, por exemplo, ou faz uma consulta que ninguém vê o resultado, vê só o resultado manipulado que quem solicita, ou seja, todo mundo sabe que a participação está no momento de trampa, né? Ou seja, usa a palavra assim como, né, distorce o seu sentido mais profundo e promete, olha, fizemos tantas audiências, mas quem aqui já foi numa audiência pública sabe que, na verdade, não houve escutas profundas e nem garantias, né, técnicas de procedimentos que garantam que ideias, desejos e vocações, algumas coisas intangíveis, cheguem até a tomada de decisão de projetos. E é um pouco isso que a gente quer fazer. Então, tem situações onde a gente pode aplicar processo participativo, entendendo, por exemplo, a responsabilidade. Às vezes é muito técnico, beleza, a gente não vai ouvir pessoas que não têm esse conhecimento técnico, porém vão ser usuárias. Então, como que a gente calibra isso? O papel de quem faz a solução técnica, mas será que ela deve fazer isso só a partir do seu repertório? Né? Que é o caso clássico. Alguém de uma elite intelectual que tem uma formação técnica e tal, vai fazer um trabalho em zonas precarizadas, ele não tem a vivência, ele já não tem o conhecimento profundo. Por isso, de propor esse encontro. Aqui é colocando em imagem, né, como essas diferentes ferramentas que a Isa comentou, de diferentes origens temáticas, assim, elas se consolidam em entregas de projeto. Esse diagrama aí, basicamente, é a espacialização de uma série de camadas de informação construídas com a comunidade que vão ser diretrizes projetuais. Ou seja, a Translab-URB não pegou o contrato, né? Não fomos contratadas para fazer um projeto. Isso é uma esplanada de trens lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mas a gente construiu as bases das diretrizes projetuais sobre as quais alguém que vai trabalhar só com projetos vai trabalhar. Então, a gente tenta garantir que com projetos de derivas, cartografias, né, corpo-território, várias ferramentas que a gente usou de prototipagem de uso, a gente gerou um tipo de representação técnica para uma outra etapa. Ó, aqui está um programa de projeto, e a gente garante que aí estão informações feitas pelas pessoas do entorno imediato, por exemplo, ou pessoas que vão usar esse equipamento público no futuro. Então, para orientar, né, são diretrizes de projeto. Pode passar, Isa. A imagem clássica de participação, podem ver ali as máscaras, né? Isso foi uma etapa do Conecta Lab, um laboratório que era sobre a questão do acesso à água. A gente trabalhou numa série de comunidades que tinham como, entre tantas precariedades da vida cotidiana, o acesso à água potável. Né? Lá na pandemia isso era muito, né, muito relevante, assim, quem tem acesso à água ou quem não tem. Então, a construção de solução era com essas práticas coletivas, né, com essas lideranças, né, as pessoas que estão mais próximas desses cotidianos são mais afetadas. Pode passar rapidinho. Aqui também um exemplo de como a gente adaptou ferramentas participativas para o momento da pandemia. Isso foi um laboratório também lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul também, onde a gente fez uma série de rodadas e coletas de informação à distância. Então, ali nessas imagens, né, desde reunião, desde construção de mapa, de ideias, né, as entrevistas em profundidade e até um mecanismo de convocatória que era convocando com a parceria das empresas que entregavam teleentrega. Então, estava todo mundo trancado, a gente garantia que todo mundo ia ficar sabendo, porque pediu uma teleentrega e chegava o convite para participar. Então, tentando alcançar o maior número de pessoas, sabendo da dificuldade digital e tal.
para chegar nesse tipo de intervenção. A gente queria mostrar o final desse tipo de ideias. Olha, problemas como a calçada é muito estreita, tem problema no ângulo da curva, coisas muito técnicas que geram acidentes, os motoristas dobram com muita velocidade, a travessia é muito longa para idosos e para crianças, pessoas com dificuldade. Então, uma série de questões que a gente levanta com pessoas comuns que vivem esses espaços alimentam a tomada de decisão super técnicas, né? Engenharia de trânsito e tal, mas aí tem essa camada de prototipagem, né? Que aí é essa etapa que está na imagem, que a gente testa e depois fica medindo aquilo ali, os resultados, como, por exemplo, a diminuição do número de sinistros de trânsito. Tudo isso vai alimentando para depois validar uma obra civil mais cara, que é o que a gente queria chegar, né? Mas tendo essa coisa de etapas de validação. Pode passar? Quer falar dessa, Isa? A gente trouxe esse mais recente, assim, porque foi, como a gente está falando, assim, né, a temática de cartografia, mostrando como uma das formas que a gente já usou, né, a gente usa diversas formas o suporte cartográfico, mas nesse caso a gente fez uma pesquisa de público, né, na feira ecológica, que é na Redenção ali, e aí, né, a gente utilizou ali algumas bases que as pessoas iam ali, respondiam uma ficha, marcavam uma coisinha, uma bolinha no mapa, e depois isso se transformou foi colocado lá numa representação, né, cartográfica para a gente entregar um relatório e os resultados disso, né, para ver as necessidades das feiras ali, né. Mas, claro, a gente tem aqui não é uma exatidão, é uma aproximação, no caso, né, se a gente for transpassar o dado do que a gente fez lá em loco para o que as pessoas iam botando o adesivo, né, a gente tem uma aproximação do local, assim, para entender a concentração, e aí complementava com essa ficha aí que as pessoas iam preenchendo para a gente ter certeza mais do que era o bairro, de onde elas vinham, tipo, o que os transportes elas utilizavam, né? Mas também a gente também para complementar, porque a gente estava falando aqui, mais focou em urbanismo tático, né? Mas a gente também fez o processo e fez o desenho de espaço público, né? Não com esse caráter tanto de teste, né? Foi mais ao processo, e aí sim saiu um projeto já de caráter mais permanente, que aí conforme a necessidade de quem nos chama para fazer o trabalho, né? E, em resumo, é isso, né, Leonardo? Boa, aqui um pouco de uns trabalhos, a gente agradece e convida vocês a darem uma olhada lá no que a gente anda aprontando. Eu até tô com um link aqui, se alguém se interessar, porque daí fica mais fácil de entender algumas coisas que a gente falou, sabe? A gente é um dos resumos que compõe esse link aqui, que é um simpósio temático de processos colaborativos em arquitetura e urbanismo. Daí a gente falou, dentro deles tem um que é sobre o que a gente faz, né? Aí fica mais claro, às vezes, de entender algumas referências que a gente também usa, né, para entender esse universo. Muito obrigada, muito obrigada. Eu acho que quero lembrar que, assim, ó, está aberto o espaço para quem quiser conversar, comentar, contar, não necessariamente tem que ser uma pergunta também, né, pessoal, estamos aqui para conversar, né. Pensei em fazer só um paralelo, por enquanto, entre o que a pesquisa da Carla, né, o trabalho de vocês, né. Fiquei pensando, assim, hipoteticamente, assim, a Carla está lá escutando o pessoal do bairro do Paço, né, escutando o pessoal do bairro do Paço, lá em São Borja, né, o abandono, enfim, né, que essa situação que não muda, né, do que eu escuto um pouco ainda, assim, né, e aí nessa escuta, né,
das pessoas que moram no bairro, né, podem emergir, né, desejos de que alguma coisa possa ser feita coletivamente, né, daí se precisa de uma estrutura como que o Translab traz, né, para pensar a construção desses laboratórios cidadãos, né, fiquei pensando um pouco nisso, como essas coisas se complementam de uma certa maneira, assim, né, porque às vezes a gente vai, né, no processo de escuta, né, de comunidades, a gente se encontra com limites da nossa própria pesquisa, né, tá, eu estou escutando, problemáticas estão aparecendo, mas eu, na verdade, não tenho agência para, né, para os próximos passos, digamos assim, né. Então, é interessante conseguir pensar um pouco nessa complementaridade, assim, também dos processos, né. Não sei se alguém tem comentários, perguntas, pessoal, se vocês querem conversar também, né, bem tranquilo, né. Eu até pensei em perguntar para vocês também, para a Leonardo e para a Isadora, sobre o que eu sei que vocês estavam acompanhando o pessoal das ilhas, né, aqui e ali, né, em Porto Alegre, alguma coisa de mapear espaços comuns ou praças, né? Tinha alguma coisa Sim. nesse sentido? Eu ia comentar, às vezes, o mapa nessa atuação principalmente nas populações que têm a vida com várias camadas de precariedade, parece super redundante, mas ele é um baita de um instrumento de luta, né? Muitas vezes é chegar numa comunidade e entender que a maior parte das pessoas até usa alguma coisa de informação cartográfica, mas totalmente passiva, basicamente para chamar um aplicativo de transporte e tal, um Google Maps, alguma coisa. E quando a gente começa a falar da possibilidade das pessoas criarem as suas próprias informações, né, estarem ativas ali nessa produção de mapas de território, primeiro a gente vê que tem essa barreira que, cara, é um idioma, nem muita gente chega. Então, a Carla deve saber, e qualquer outra colega que está aqui também. Abre um mapa, foto aérea, ou mapa mesmo, assim, né, representação, aquele primeiro desafio, onde é que é a minha casa? Onde é que eu não sei o quê? É essa visão de cima, que é muito natural para uma série de áreas de atuação, muita gente não consegue. Então tem um grande esforço para o pessoal entender essa leitura ali, vista de topo e tal. A gente usa uma foto aérea, tu diz, se a reunião está sendo num centro comunitário, nós estamos aqui e tal. E isso é um processo que a galera vai dando assim, então é isso. Essa informação, esse é o território, essa é uma casa de cima, esse é o meu telhado, ali está o rio, olha como é perto. Então isso vai instrumentalizando as pessoas, talvez pela primeira vez. Tu vê adultos que tinham uma dificuldade tremenda com isso, as crianças já são mais ágeis. E aí, nisso, a gente vai usando, entendendo, por exemplo, categoria, o que informa, falando das ilhas, né? Tipo assim, para ajudar colegas que vão fazer um voo com drone. Sei. Oi? A Isadora disse que teve que sair. Ela teve que sair, ela tinha que sair às 18. Não, ali nas ilhas foi isso. Num primeiro momento, a gente sabia que iam usar o evento climático extremo para remoção de pessoas pobres para botar condomínios de luxo, território de disputa. O mapa era o quê? Era a primeira ferramenta. Nós vamos marcar todo mundo que foi atingido, porque vai ter uma política contrária à do município, que ela é do governo federal, não sei o quê. Ou seja, a gente produziu o relatório para poder se defender junto com o Ministério Público. Então, levantamento de fotos, botando pinzinho ali, o que é informação sensível, o que não é. Então, a gente atuou nesse sentido de o mapa para estar embaixo do braço da liderança para poder se defender. E é isso, frear processos de remoção. Por exemplo, o que se abriu lá na frente de uma juíza? Um mapa. Aí os caras se surpreendem, olha só, aquela população lá marginalizada deram um jeito de aparecer com um mapa com rigor técnico, né? 2 vezes técnico, do conhecimento cotidiano. Todo mundo sabe onde começa a alagar. Foi um pouco isso que a gente fez aqui nas ilhas do Guaíba, né, em Porto Alegre, nesse trabalho. E outros trabalhos também são assim, né? Que a gente agora leituras comunitárias para planos diretores. É isso, o mapa é o pano de fundo só para disparar os debates. Está com muita força a questão de risco agora, mas sempre tem essa questão da disputa mesmo do capital. E o mapa está ali também, né? Tipo,
os movimentos sociais mapeando imóveis ociosos, mapeando onde, por exemplo, vai ser a próxima ocupação. Então, tudo é o dado a serviço de até questões mais radicais que a nossa sociedade está sempre em tensão, né? Então, a gente tenta usar, né, no nosso limite esse instrumento, né, como um veículo para debate, para situações importantes. Né? Muito o que a Carla falou, é o processo. Talvez o mapa, às vezes, ou fica muito poluído, ou muito, né, estranho, mas o processo, a gente sai com a sensação de que todos crescemos juntas, próxima missão. É um pouco isso que vem sendo o trabalho, né, nos últimos anos. Sim, escutando vocês, acho que de repente é uma pergunta para a Carla também, tem alguma coisa sobre a emergência de uma coletividade ou comunidade junto do processo cartográfico, né? Que eu acho que é interessante. No trabalho da Carla talvez apareça mais em relação às vizinhanças, às famílias também, né? Então, essa percepção de como é que o processo ele ajuda a entender que estamos ali num território comum, né? E aí entendendo quais são as questões que atravessam esse território, né? Então, seria essa emergência ou coemergência, né, da coletividade. Quem sabe, vamos só, Ana, quer emendar a pergunta? E depois... Pode ser, o que ficar melhor. Eu ia mais fazer um comentário sobre essa parte da atuação da comunidade, do poder que ela tem para mediar essas escolhas sobre o mapeamento, né? Mas também contar um relato assim, um pouco pessoal. Eu sou de Livramento e a minha família atualmente ainda reside lá. Lá no meu bairro é um lugar onde tem muitos fios emaranhados. E, coincidentemente, esses tempos eu estava comentando com alguém por que as nossas fiações não são por baixo, né? Em vez de todo aquele emaranhado. Enfim, coisas também do capital. E, recentemente, há pouco tempo atrás, a minha irmã estava passeando com os meus sobrinhos e tinha um fio solto. Passou um carro muito rápido e o fio ricocheteou e bateu nela, enfim. Casos de hospitais e coisa. E aí ela chamou os bombeiros, coisas do tipo, e não foi atendida. Aconteceu toda uma mobilização comunitária para que a questão pudesse ser resolvida e no outro dia, enfim, os órgãos responsáveis foram lá para fazer o que tinha para fazer, né, com a questão dos fios e tal. E perambulando pela cidade, a gente vê como isso é muito comum e como esse perigo, como vários outros perigos sobre a infraestrutura das cidades, né, sobre a urbanização, tá aí disponível, né, para quem está derivando, e sobre como a mobilização comunitária tem essa voz muito mais forte para resolver algumas questões, né, e às vezes a gente não se dá conta ou esquece, ou várias coisas. Enfim, só... Carla quer comentar e daí depois a Stephanie pergunta? Pode ser? Não sei, ela não vai perder a pergunta. Às vezes pensa e depois pode, né? Se tu quiser falar, pode falar. Esperar, tá. Deixa eu pensar. Ali que tu falou, né, sobre emergir uma coletividade. Isso aí também foi uma questão, né, pesquisa no sentido de que tem muito projeto mapeamento participativo, principalmente usando o termo cartografia social no contexto da geografia. E aí, geralmente, a metodologia é de a comunidade mapeada e faz um processo manual, e aí depois transfere esses dados para o contexto digital, e aí, de certa forma, acontece uma transformação desse dado que era manual para um dado de uma perspectiva hegemônica, né? Para esse mapa ele ser aceito como técnico, ele tem que sair daquele desenho para o digital. Inclusive, foi algo que eu refleti muito quando eu estava fazendo a minha, se era realmente o caminho que eu queria tomar ou não, porque, de certa forma, às vezes não cabe. Porém, outras vezes, quando tu está pensando sobre direitos e afins, é necessário, né? Então, fica esse emaranhado de dúvidas entre uma coisa e outra. Mas, geralmente, esses trabalhos na cartografia, dentro da geografia, eles são em uma comunidade no sentido, assim, uma comunidade quilombola, uma comunidade que tem uma delimitação muito mais específica do que o caso que foi a minha pesquisa, por exemplo. A minha pesquisa era dentro de um bairro com as pessoas que estavam próximas do rio. Não era assim tão delimitado, sabe? Enquanto uma comunidade, como outras pesquisas na mesma perspectiva trazem. E aí,
de certa forma, alguns dos questionamentos sobre a pesquisa foi justamente isso, né? De por que eu estava em um contexto que não tinha uma delimitação tão específica. Eram pessoas que moravam no bairro, eram afetadas pelo rio, mas elas frequentavam a cidade como um todo, né? Elas eram pessoas moradoras de São Borja, e não apenas do bairro que eu estava trabalhando. E aí foi algo que eu refleti muito sobre como, de certa forma, eles se viam já enquanto coletividade por serem afetados pelo rio. Então, eu não diria que emerge uma coletividade pela minha pesquisa, mas acontece um reconhecimento daquele espaço como coletivo, sabe? Eles começam a perceber que eles vivem as mesmas experiências naquele contexto de estar próximo do rio e de que como cresceram ali vivenciando isso, e outras pessoas que chegam depois de adulto para morar ali, ou adolescente, começam a viver as mesmas experiências. E como essas memórias que são coletivas, de passado, presente, de certa forma, um medo do futuro, eles vão constituindo aquele espaço enquanto coletivo. Então, as experiências relacionadas ao rio, que a minha avó viveu em 1900 e alguma coisa, é a mesma que alguém que chega para morar agora aqui vive. Então, essas experiências, embora aconteçam em momentos diferentes, são compartilhadas. E eu senti que a coletividade, ela veio muito disso. E eles tinham muito eles se chamam de passianos, por exemplo, porque eles moram no bairro Passo. Então, eu percebo que é uma coletividade muito característica daquele lugar especificamente. Eu não sei se aconteceria em outros espaços mapeados, sabe? Eu não sei se seria um processo que ia repetir em outras pesquisas em outros lugares. Mas que ali eu percebo que o processo de mapear é um processo de reconhecimento das vivências coletivas. Até uma coisa que eu discuto na dissertação é justamente isso, sobre como acontece, a cidade lá é constituída de memórias coletivas que também são memórias individuais. E como essas memórias coletivas constroem uma memória coletiva e, de certa forma, criam uma coletividade de experiências compartilhadas. Foi uma discussão bem significativa para mim, que me chamou bastante atenção, de como a experiência constrói uma coletividade dentro de uma cidade, né? Experiências parecidas ou semelhantes. Acho que é isso. Eu gostaria primeiro de falar que as experiências de vocês, né, de pesquisa e práticas foram maravilhosas de ouvir e acompanhar, né, a partir da exposição. E tem uma coisa que tu trouxe, Léo, que me deixa sempre muito pensativa, assim, com relação aos processos de mapeamento, que tu tratou sobre as informações sensíveis, porque na minha dissertação eu também pesquisei processos cartográficos e eu participei de alguns processos, principalmente de cartografia social, isso no campo da antropologia. E uma situação que foi depois das enchentes, né, que tiveram aqui em Santa Maria, eu participei, eu fazia campo em uma comunidade de uma região periférica na cidade que foi uma das mais atingidas pelas enchentes. É um bairro super pequeno, né, Vila Ipiranga, e fica exatamente entre rios. E num contexto onde, na Zona Sul, que existe agora um processo de aumento de condomínios privados de classe alta. Então, eles estão em ascensão para essa região da cidade. E aquela comunidade está ficando, de certa forma, pressionada, né, tanto pelos condomínios quanto pelos acontecimentos climáticos. Mas a questão foi que, nesses processos de cartografia social, via oficinas, né, que eu fazia com alguns moradores, nos primeiros momentos de vamos mapear nosso território, né, o bairro, surgiu um receio, uma dimensão emocional muito forte com relação a mapear aquele território, porque ele era uma ocupação. E com essa ascensão dos bairros, veio o medo de uma disputa fundiária, por exemplo, como é que eu vou localizar isso aqui? E aí tem uma frase até que foi muito importante, assim, que foi, é melhor não mostrar para não chamar, sabe? Para realmente aquilo, assim. Como assim, eu não quero divulgar o meu terreno, a minha casa, e nem mesmo aqui a vila que eu moro, porque isso pode realmente trazer olhos, né, para toda aquela moradia ali, né? E aí eu acho isso, desde então eu venho pensando nisso, né? Tanto na
visibilidade, que de certa forma é envolvida com os mapeamentos, mas também nessa invisibilidade, né, que às vezes é a força de alguns grupos, né, de algumas situações também assim. E aí, como a gente lida com isso, né, nesses processos cartográficos comunitários, assim, é uma questão e pergunta também, né, mas só para compartilhar também a partir do que tu comentou. Muito, muito boa né, de compartilhar isso com a gente, porque, de novo, da nossa experiência com vila, como a gente chama no Sul, né, mas a Isa comentou, eu estou trabalhando com a Secretaria Nacional de Periferias, né, dentro do contexto do Ministério das Cidades, aí tem, né, os outros termos, comunidade, baixada, favela e tal, tudo com a mesma, enfrentando o mesmo desafio né, várias camadas de precariedade. Mas é recorrente, assim, te respondendo bem direto, o Translab Urb, a gente assume aqui para vocês, a gente hackeia o sistema, mesmo a gente estando num contrato, né, com um governo, com alguma entidade, a gente entende que lá na hora, olho no olho, vai ter que ser tomada alguma decisão de alinhamento. O que é sensível, muitas vezes nem é essa palavra que no dia a dia as pessoas usam. A galera vai falar, aí é perigoso, aí é vespeiro. A questão do tráfico de drogas das comunidades, por exemplo. Mapeia. Aí quando a gente, por exemplo, está numa etapa lá do mural ali, que é a validação, né? Aí aparece, aí tem um símbolozinho feito de canetinha hidrocor, que às vezes aparece uma faquinha, aparece um foguinho, aí tem o que é isso aqui? Quem foi que fez? Não sei o quê. Dentro da nossa técnica tem um momento que é anônimo, mas tem um momento que tu pode sair do anonimato e falar qual foi a tua intervenção, que às vezes é um desenho lúdico, né? Aí as pessoas super ressabiadas, assim, não, ali é a boca, ali não sei o quê. E a gente lida com isso. Isso existe, isso está posto. A gente está botando no nosso mapa ou não está botando, a coisa vai seguir lá. E aí tem a gente trabalha sempre com essa franqueza de, primeiro, entender assim, nos últimos, 5 anos, a gente sempre produz dois mapas. Um de lona, que já fica para a comunidade, fala assim, usem esse mapa, o bom é que dá para tirar os adesivinhos, então sempre imprime um mapa ou foto aérea em alta qualidade e entrega assim, olha, isso é para vocês, e um outro que talvez vai para esse trabalho, que precisa ser isso que a Carla falou. A gente tem que traduzir para a linguagem mais tradicional com que falam os colegas em gabinetes diversos. E dá um dó mesmo, porque a riqueza que está nesse, que nem tu estava mostrando ali, tipo, bordado, ou até o desenho e tal, ali que está o ouro, na verdade. Aí botar aquela coisa careta de botar num mapa e entregar para uma mapoteca, para um gabinete, ou fazer num QGIS, é frustrante. Mas também é um momento que a gente dá um sorrisinho, assim, tecnicamente falando assim, beleza, a gente sabe que não botou isso que tu comentou agora, não botou o risco das famílias que estão em situação dessa... É outra precariedade, né, de não estar com a regularização fundiária resolvida, né? Então isso sempre é debatido abertamente. A gente fala assim, no nosso, sabe, de enrolar o mapa, entregar para a liderança, esse é o de vocês, vamos fazer o que a gente vai ter esse grande acordo para levar até para o Ministério Público. Na real, não se deve confiar em nenhuma instância, no sentido sensível da coisa, assim, se confiar, porque é bem o que tu falou, eu vou entregar o caminho, os acessos, os becos. Não, essa riqueza foi legal a gente ter feito o exercício enquanto se entender, enquanto coletivo, mas a maioria das vezes nessa tradução a gente resume. E é o que tem que ser feito, porque, enfim, é uma informação. Eu ia lembrar de outro agora, população em situação de rua. A gente fez um trabalho com esse pessoal das marmitas, né, que entregam comida pronta. Nada da questão de entregar cesta básica, é aquela ajuda da fome mesmo, do sujeito pegar e comer. Daí a gente mapeou para ajudar essa galera, porque a gente queria instalar umas pias durante a pandemia junto com esses grupos. Foi unânime. Esse mapa não sai desse grupo aqui, vai orientar a instalação dessas pias, que era um mobiliário de guerrilha também, na época o prefeito da capital se opôs, e a gente fez mesmo assim, porque esses grupos que alimentam, né, a população em situação de rua,
sabiam da necessidade. Daí foi isso, foi unânime. Bom, esse mapa não sai desse círculo de confiança, porque era isso, entregar os pontos que essa população tem como seus pontos seguros não era do interesse de ninguém. Daí foi isso. A gente usou taticamente, mas, né, no nível formal, os tomadores de decisão da cidade, eles nunca vão ver isso aí. Infelizmente é como tem que ser. Tá, pessoal, a gente poderia continuar. Quem sabe a minha sugestão é essa, que a gente fique, que a gente permaneça. Agora a gente vai ter a fala do Davi, ou David, não sei. E aí a gente pode, talvez, levar questões, né, que a gente possa seguir conversando ali. Muito importante a fala de vocês, Carla, com a tua fala, nos trazendo, assim, explicitando, né, que a arte esteve lá e a arte desapareceu. Isso nos dá muito conforto, na verdade, né, para enunciar a partir de um lugar das artes, assim, sim, podemos fazer mapas também, né? E para mim, conta um pouco do meu encontro com o Paul também, o Paul que estava mediando antes, do coletivo Orangotango, né, que organizou o livro This is Not an Atlas. A gente tem o livro aqui no laboratório, se o pessoal da geografia quiser vir aqui, a gente tem o livro, para consultar o livro físico, dá para baixar ele também, né, gratuitamente. E outros livros também que estão ali. É muito legal, porque o Paul chega com os processos mais experimentais da geografia e me apavora, porque ele chega assim, vamos destruir os mapas. E eu, o quê? Tá, vamos. Assim, e aí é isso, que é a pergunta que a gente faz, enfim, escrevi um artigo sobre isso, que mapas a gente precisa destruir, que mapas a gente quer criar, né? Muito obrigada, Carla, Leonardo e a Isadora, que saiu. Tá bem. Obrigada, pessoal. Obrigada mesmo. Então, né? Construímos esse encontro. Então, até já já.